Estamos aqui mais uma vez, gravando mais um episódio do podcast Conexões Operacionais. Hoje recebendo o Gabriel Mesquita. Gabriel Mesquita é um profissional do segmento de petróleo e gás, com bastante experiência, tanto na parte de campo como na parte de medição, na qual atualmente ele está desempenhando sua atividade. Gabriel, assim como eu, veio da operação de campo, foi operador de campo, foi supervisor de campo e migrou para a parte de gestão, já há algum tempo faz a parte de gestão. Hoje ele está na parte de medição. Então, Gabriel, é um prazer recebê-lo. O Conexões Operacionais sente lisonjeado e tem um profissional do seu gabarito aqui conosco. Gostaria também de agradecer, Rodolfo, pelo convite. É muito satisfatório fazer parte de um projeto tão interessante que tem ganhado cada vez mais espaço. A gente, no ambiente corporativo, vê o pessoal elogiando sua iniciativa. Agradeço ser um dos primeiros convidados desse projeto e também poder relembrar algumas experiências, algumas vivências nossas de operação e tentar compartilhar algumas informações que a gente tem acumulado aí ao longo do tempo. Gabriel, eu gostaria que você fizesse um resumo inicialmente. Quem é Gabriel Mesquita? Então, Gabriel Mesquita, profissionalmente falando, começou na operação de campo, mais precisamente como fiscal de sonda, mas eu tinha em mente que a operação seria o futuro do onshore, que a gente até já apostava na venda desses campos lá atrás, parecia loucura quando a gente já falava nisso, e de fato aconteceu. Na época eu optei por não seguir na fiscalização de sonda, passar para o operador de campo, porque eu achava que eu tinha que preencher algumas lacunas de conhecimento na execução de tarefas como sonologs, well test, teste de poços, sacar poço no braço, que a gente fez muito, Sim. continuar supervisionando as atividades e executando também, e eu acho que eu fiz uma excelente escolha, que me deu uma base de conhecimento que hoje, honestamente, a gente olha em volta e eu sinto falta de ter pessoas com essas experiências para a gente conversar, porque acho que, apesar da gestão, ter construído essa base me dá muita facilidade em tomar decisões no dia a dia. Eu acho que não adianta a gente ter um foco na gestão. Aquela máxima de não preciso saber, preciso saber quem sabe, é uma máxima que eu não concordo. Na nossa área, para mim, isso não funciona, a não ser que você tenha uma tarefa administrativa. Mas quando você toma decisões na operação, se você não entende, você provavelmente nunca vai saber quem sabe. Exatamente. Até porque essa condição, quando você realmente conhece da operação, você começa a entender quem realmente faz por conhecimento, ou quem faz por repetição, ou quem faz só mecanicamente algo. Isso aí é bem interessante, essa temática que você trouxe. Exatamente. E aí, você também viveu isso. Pelas nossas experiências, nós fazíamos todas as tarefas de campo e ainda tínhamos as responsabilidades de fazer controles, aprimorar processos e ainda dando continuidade a quem é Gabriel Mesquita. Num determinado momento, pelo excesso de tarefas, eu entendi que eu precisava automatizar as informações e o controle disso. Você lembra que a gente desenvolveu algumas ferramentas que integraram informações e que hoje, tarefas que eu vejo um grupo imenso de pessoas dividindo, a gente automatizando, utilizando de tecnologia, nós conseguimos na época integrar tudo e fazer com um grupo muito menor. Por que eu falo isso? Porque foi aí onde eu tomei a decisão de me formar na área de tecnologia, estudar tecnologia. Então, dos meus 15 anos, os primeiros 7 foram bem intensos na operação, e do quinto ao 15º, que no caso eu vou fazer 15 anos agora de petróleo, em janeiro, eu foquei bastante em tecnologia, para desenvolver conhecimento na área de tecnologia, para automatizar o máximo que eu pudesse dos processos. Então, hoje, Gabriel é um cara com bastante experiência na operação, mas que sempre tenta utilizar a tecnologia para automatizar processos e ter informações mais confiáveis para fazer uma boa gestão. É importante demais a gente ter o processo cada vez mais dinâmico, até porque nós observamos que
o nosso segmento, ele exige que nós sejamos cada vez mais assertivos e, ao mesmo tempo, dinâmicos. Pelo fato de que da necessidade de uma informação rápida, porém fidedigna. Você Exato. não pode entregar qualquer informação. E uma pergunta assim que eu sempre eu entendo que é muito interligado a questão da operação para a engenharia. Como foi que você conseguiu, sim, o que foi que levou você a seguir esse caminho? Eu, por exemplo, eu fui técnico, trabalhei como técnico minha vida toda, sou técnico, né, em petróleo e gás. Trabalhei minha carreira quase toda como técnico. Eu tenho 27 anos, vou fazer agora, no final do ano, 27 anos de petróleo. Desses 27, 20, eu vou fazer 6 de engenheiro. Mas o resto, tudo foi como técnico. Então, assim, a minha base, eu tenho outra formação, mas, assim, em termos de operação, em engenharia, eu vou fazer 6 anos de engenheiro, né? Eu fiz o contrário. Ao invés de eu ter cursado para trabalhar, eu trabalhei para cursar. Então, assim, como foi que você seguiu esse caminho? O meu foi um compromisso que eu tinha comigo. Tanto que eu comecei a cursar na UFESA e como os horários muitas vezes não batiam, não estou aqui criticando ninguém, mas a metodologia de alguns professores era um pouco incompatível, tipo, botar 4 faltas no aluno. O cara faltou a primeira aula, o cara empurrar 4 faltas. Então, como eu vi que eu ia ter muito problema, foi que eu fiz. Fui até onde deu, tranquei e concluí no semipresencial. E se eu não tivesse feito isso, com certeza eu não teria concluído a faculdade de engenharia. E assim, eu fiz por um compromisso que eu tinha comigo. Se eu não me formasse em engenheiro, tipo assim, talvez eu tivesse trabalhando ainda mais focado no campo. Mas eu acho que só o conhecimento, né? Isso. Que seria menor. O conhecimento sempre é importante para o colaborador. Mas, assim, não teria sido algo, digamos assim, que prejudicasse a minha vida profissional? Talvez abra algumas oportunidades, que a Sim, gente sim. sabe que o mercado acaba exigindo muito esses títulos de engenharia, Sim. mas eu tive exatamente uma história muito parecida com a sua, porque é importante falar que ninguém está ignorando a importância da academia. Só que a gente já tinha passado pela academia, você já tinha passado pela academia, eu acho que eu já ia na 6ª engenharia, quando, enfim, me encontrei na engenharia de software. Já tinha passado pela elétrica, pela de produção, na Universidade Federal já tinha entrado 2 vezes. Inclusive, naquela época, para a gente era muito difícil, porque a gente trabalhava numa posição, quando menos esperava, recebia outra responsabilidade, apesar de não mudar a função. Eu era fiscal de zona, fui para particular para poder conciliar. Aí saí da fiscalização de sonda, eu já tinha abandonado a UFES a primeira vez, porque eu não ia ter como conciliar. Com 1 ano, passei para a operação, tinha como conciliar. Fiz o vestibular mais uma vez, na época, entrei na UFESA mais uma vez. Depois de 1 ano, mudei de função de novo, não tinha como conciliar. Voltei para particular. Então, assim, eu já tinha um nível superior, eu já tinha uma pós-graduação. Logo quando eu entrei no petróleo, não era curso de engenharia, era tecnólogo em petróleo, com pós em petróleo. E eu concordo com você. Eu acho que 99% da minha competência vem de sentar em casa até tarde, estudar bastante. Obviamente a academia nos dá uma base muito boa, mas é uma base que a gente já teria também, dependendo da engenharia, porque a gente pagou disciplinas em outros cursos muito bons. E eu também concordo com você. Eu acho que eu nem teria terminado a engenharia se eu não tivesse feito nessas modalidades semipresenciais, não. Eu fiz completamente à distância. E eu fiz uma engenharia que eu adorava, né? Que é a engenharia de software. Se eu tivesse que fazer uma clássica, eu acho que eu nem teria concluído. Porque alguns episódios no meio da nossa trajetória, algumas crises, me fizeram repensar se valeria a pena. E eu tinha tomado a decisão que se eu não fosse para a área de tecnologia, eu não faria
a engenharia. Para minha sorte, abriram cursos de engenharia de software e hoje eu sou engenheiro de software por formação. Mas concordo com você. Não atribuo minha competência ao meu título, muito pelo contrário. Acho até uma confusão ingênua que se faz por achar que o título da engenharia dá determinada competência. E não sei se é o seu caso, mas os melhores profissionais que eu conheço aprenderam vivendo, aprenderam fazendo, Sim, sim. aprenderam ouvindo. E também é o meu caso, com certeza também é o seu. Perfeito. Quando você, sendo sincero contigo, quando eu soube que você tinha ido para a parte de medição, a Gabriel agora está trabalhando com medição. Aí depois eu conversando contigo, eu fiquei assim, pô, Gabriel sempre foi um cara muito voltado para a parte de campo, de operação, de poço. Tem um perfil muito parecido com o meu, né? De estar trabalhando em boca de poço. E como se conter em estar debruçado só na parte documental. Isso aí ainda hoje é uma grande dificuldade que eu tinha. Eu trabalhei numa empresa, isso aí eu gosto. Se ele estiver ouvindo, com certeza ele vai saber que foi ele. Que eu tinha um diretor, eu era o gestor do setor de operações, e eu sempre andava no meu carro com uma malinha de ferramentas. Ferramentas básicas, uma chave de Claro, regulagem, sempre pronto. uma grife, um alicate e tal. Aí o pessoal me questionava por que eu fazia isso. Gente, eu venho de empresas pequenas. Empresa pequena, você é gestor e operador ao mesmo tempo. Exatamente. E aí você cria uma burocracia, Eu sei que a burocracia é importante até para você controlar os processos. Eu entendo. Só que, tipo, você burocratizar em excesso, Isso. você cria barreiras para o seu próprio processo. E muitas vezes eu chegava ali, tinha um poço parado. Era uma coisa simples. Eu chegava ali, apertava o negócio, estava o poço para funcionar. Aí era um poço com uma produção de 10 metros cúbicos. Era um poço com uma produção de 8 metros cúbicos de óleo. E aí eu vou perder aquela produção, porque eu não posso descer do meu pedestal, ir ali no pé do poço e fazer uma intervenção direta. Nada contra Isso. quem faz, quem tem um pensamento diferente do meu. Agora sim, eu, Rodolfo, sou um cara de ver uma coisa errada, procurar resolver. Não, eu vou acionar. Não, eu vou deixar isso aqui parado porque eu tenho que acionar um mecânico para. Claro, cada qual na sua função. Até porque você, para ter uma visão macro, você precisa, muitas vezes, estar de fora para coordenar, comandar, e não estar ali na frente de batalha. Mas, meu amigo, tem coisas simples que dá para a gente resolver. Eu vou até comentar que com certeza você já passou por isso. Quantas reuniões a gente conseguiu suspender só porque a gente ficou ciente do que estava acontecendo. Exato. Tipo, exatamente no exemplo que você deu. É uma reunião marcada para discutir a redução, a diferença entre um potencial e a medição do fechamento. Gente, calma. Potencial vem do poço, cadê o teste? Me dê os dados. Quem está fazendo? Como é que tá? Assim, você olha os dados e de gente cancela a reunião. Vou comprar um medidor. Eu passei por um exemplo, que eu não vou citar onde a equipe reuniu inúmeras pessoas, inúmeras vezes, consumiu um HH absurdo, e o resultado das reuniões, da quarta, quinta reunião, era fazer um investimento no valor de quase 100 mil reais para investir num dispositivo que fazia sentido nenhum de ser implementado. Só porque ele tinha uma tolerância maior. Eu falei, calma aí, qual a causa do assunto? Esse medidor só está... ele está num ponto do problema que ele, na verdade, está sendo afetado pela consequência e não pela causa. A causa do problema está lá atrás. Sim, sim. É uma péssima gestão dos testes de poço. Enfim, a gente não fez mais reuniões e a gente não
fez o Adquiriu. investimento do medidor. E a gestão dos testes de poço resolveu a situação. Sim, sim. Então, o ponto que você perguntou foi interessante. Nunca ninguém me fez essa pergunta, mas eu sempre quis falar sobre isso. A minha ida para a medição foi uma condição estratégica. Eu estava num momento de formação e eu também tenho um plano, eu já estou executando, por isso que eu estou aqui falando, de implementar ferramentas que automatizem o processo. Eu sempre brinco com isso. Se eu der um delete em 10 planilhas, eu evito 50% do HH Desculpa, se eu apagar 10 planilhas, eu diminuo 50% do HH de 3 pessoas. Eu não estou falando que essas pessoas vão ser desligadas, eu estou falando que essas pessoas podem ter o seu tempo alocado a coisas mais interessantes e que desenvolvam melhor a companhia. O que eu noto muito hoje é a distância dos engenheiros com pouca experiência de campo e com muito conhecimento em academia, acabam deixando eles muito presos no escritório e criando um estardalhaço absurdo em torno de um tema extremamente simples, que gera inúmeras reuniões, inúmeros controles, inúmeras planilhas. E a minha estratégia, alguns anos atrás, era, enquanto eu estou concluindo a engenharia de software, vou para um setor que eu também conhecia muito bem e vou desenhar um processo onde futuramente eu automatize tudo e consiga ajudar a companhia. No momento, eu estou trabalhando numa ferramenta de gestão de testes de poços, montando um fluxo que vai do planejamento até a carga do XML. Sim. E implementando como ideia central cartas de controle. Sim. Que darão para a engenharia, que não conhece o campo, e para o operador que conhece o campo, mas não conhece a burocracia, sem desrespeitar a importância do controle, artifício, né, estatística, são 7 gráficos que dão para ele os limites. Sim. Se todos esses parâmetros ficarem dentro das linhas verdes, o teste será automaticamente aprovado. Se ficar nas linhas amarelas, a gente sobe um nível e vai passar por uma supervisão, por um engenheiro. Se ficar nas linhas vermelhas, a gente vai para o corpo de engenharia de produção para avaliar se foi alguma mudança na condição operacional. Então, esse trabalho está sendo executado e a resposta é essa. Eu não tenho o perfil de ficar no escritório trabalhando com documentos. Quem fizer isso comigo vai me matar, é melhor arrancar minhas mãos. Mas eu precisava dessa fase para poder terminar de conhecer alguns processos que eu não tinha conhecido, porque minha formação na parte de medição é muito boa, mas estava limitada ali a tancagem, a testes, sim. Aqueles assuntos. Então, quando eu pego algumas malhas mais complexas, eu também não preciso me aprofundar, eu não preciso saber configurar o equipamento, nem tenho interesse nisso. Não faz sentido na minha carreira. Mas eu precisava ter o entendimento do todo para que aquilo que eu planejasse servisse para todos os contextos. Eu fiz um curso agora recente, eu acho que está com um ano e meio, de auditoria em sistemas de medição. Muito bom. Até com Carlos Barateiro. Eu participei desse curso também, espetacular. O cara é sensacional. Ele, se Deus quiser, nos próximos episódios ele vai estar aqui. Uma boa. E, inclusive, ele já aceitou participar. Cara, fora de série, aprendi bastante, entrei muito nessa parte de medição, a parte mais complexa, né? Que não é o que cotidianamente a gente está, que é a parte de tanque, a parte de instrumentos, isso. A parte de teste, de produção, de apropriação e uma transferência de custódia, essas coisas mais simples. Mas é muito interessante. Isso. O curso nos dá muita fundamentação para ter cada vez mais entendimento sobre a medição em geral. E acaba expandindo, né? Porque não sei se você tem o mesmo sentimento que eu. No geral, quando eu olho em volta, eu observo profissionais, ainda que na medição, apesar que é um setor que não tem muita tradição de existir um setor de medição, e aí a opinião de cada um se deve ter ou se não deve ter. Sim, sim. Mas o que eu quero comentar é que eu observo que os membros dos times de medição, eles têm 80% de uma determinada característica. Eles vêm de manutenção de instrumentos. Sim. O que é que eu acho sobre isso? Acho preocupante. E os outros 20% vêm da operação que não tem um entendimento disso. O que é que eu acho disso? Também acho preocupante.
Porque lá naquela ementa do curso de barateiro, ele aborda muito sobre legislação, 10.012, Sim, gestão, estatística, Sim. e é um processo, e são assuntos que eu noto que acabam ficando muito distantes. Eu noto o pessoal fazendo a medição acontecer pelo ponto de vista operacional, vejo o pessoal fazendo acontecer pelo ponto de vista da manutenção, mas e cadê a gestão? E cadê o controle das ocorrências? Cadê a gestão das não conformidades? Não só enviar o XML de notificação de falha para a agência, mas em atacar a causa raiz, investigar as ocorrências, tentar tratar isso com as ferramentas de 9001, 10.012. Então, ele aborda bastante esses temas e eu acho que isso é algo que ainda é muito deficiente. Honestamente, é o que eu mais vejo como oportunidade no desenvolvimento de aplicações. Eu procurei entrar nessa esfera, nesse curso, porque eu já tinha feito lá atrás o curso de medição fiscal no IBP. No IBP também. Tinha feito no IBP, tinha sido um curso bom, mas foi um curso, na época, como a gente já tinha um certo conhecimento, eu notei que ele foi, não como crítica, mas eu notei que ele foi muito voltado para o offshore. Era na época, eu lembro que a emenda tinha muito disso. É tanto que a gente aprendeu muito sobre incertezas, Exato, cálculos, exatamente. dimensionamento. Eu lembro que tinha uma Isso aí disciplina foi- sobre dimensionar exatamente. eixos, heads e placas. Exato, mas esse outro, até pela complexidade, que era um curso para auditor, Isso. então você precisa conhecer mais, você precisa adentrar mais em algumas esferas. Ela é um Principalmente voltados à gestão, a curso, projetos. exatamente. E normalmente os capítulos 5.1, 5.2 e 5.3 do RTM são mais negligenciados. Eles ficam um pouquinho de lado. Sim. Que no caso é gestão, projetos e instalações. Sim, sim. Normalmente o pessoal olha do 5.4 em diante que está falando ali só sobre operar o negócio. Exatamente. Mas com a ação da ANP, cada vez mais o pessoal tem recuado onde vai olhar no RTM. Porque a ANP faz um bom trabalho sobre na parte de medição e em outras regulações também. E eu vejo muito que as empresas estão cada vez mais preocupadas em atender. Graças a Deus, até hoje, eu nunca trabalhei em uma empresa, tipo assim, nós vamos fazer isso aqui para burlar a regulação. Até porque pelo nosso perfil, exatamente. se vier com uma dessa, no outro dia eu não tô lá. Eu sempre digo assim, não é você querer ser melhor do que ninguém, mas eu sempre digo assim, eu sou um profissional que seria um bom nome para trabalhar, para fazer as coisas da maneira correta. E sou péssimo se você quiser fazer errado. Se você quiser fazer coisa errada, não me contrate, que eu sou a pior pessoa do mundo. Agora, se você quiser um profissional comprometido, que queira fazer as coisas corretamente, eu estou aqui para contribuir. E antes do cumprimento de ordem, a gente tem nosso nome, né? Exatamente. Então, meu nome é inegociável. Exatamente. Eu penso assim, eu sempre digo, algumas empresas, elas vêm, trabalham e vão embora. Exatamente. E você fica. Eu tenho quase 27 anos de trabalho, tive, eu acho que um ano entre Bahia e rodando um pouquinho, mas o grosso da minha operação foi Mossoró. Pô. Então, todo mundo em Mossoró, assim, guardadas as proporções, me conhece e sabe que nós somos competentes no que fazemos. E eu me preocupo muito com o meu nome. Eu zelo muito pelo meu nome. Eu falo isso com frequência. A gente daquela geração das independentes, onde inclusive grande parte do pessoal que hoje está independente acha que é uma grande novidade. E a gente... Eu, pelo menos, comecei no independente e na minha cabecinha parece que só existe petróleo independente para um onshore. Sim. E eu sempre falo muito isso. Eu, você, o Carlos, Gustavo, o Acilon, Fernandinho, quando eu vou encontrando esse pessoal, é interessante como a gente fez um bom trabalho por onde a gente passou. Porque são as mesmas pessoas com quem eu sempre gostaria de estar trabalhando. Porque eu sei exatamente quem são as pessoas com quem eu posso contar.
que o problema vai aparecer e que elas vão resolver, e que independente do tamanho, aquela sensação de equipe, aquele sentimento de equipe e outra, que é o que eu mais sinto falta de uma forma geral. Aquela competência de pi a menos pi, né? Sim. Aquela galera que senta numa mesa, fale de poço, do processo, da medição, do contrato, do regulamento, da segurança. Às vezes eu sinto falta de pessoas que queiram fazer, não é querer fazer o trabalho do outro, mas assim, pronto, eu vou citar um exemplo clássico ali da época da Horizon e UTC. Nós éramos um time pequeno. E aí, muita coisa sobrecarregava Gustavo e tudo. Isso. E eu fazia o meu trabalho, mas eu sempre queria deixar um tempo para mim dar um apoio a Gustavo e a Túlio. Por quê? Porque dar um apoio a Túlio não era eu querer tirar alguma vantagem. Era eu querer entender o trabalho que Túlio fazia de gestão para eu crescer profissionalmente. Cara, sabe uma coisa que você tocou num ponto que eu noto que a gente tem esse problema. Talvez, não sei se pela forma como a Petrobras acabou saindo e deixando um ativo muito grande e as empresas acabaram não chegando em um volume de pessoal muito grande, contratos muito grandes, então organizar um ativo maior é bem mais complexo do que organizar uma empresa de 20, 30 pessoas como a gente tinha. E o que era legal da empresazinha pequenininha era exatamente esse controle. Era você poder mensurar o esforço. Cara, esse cara tá sobrecarregado. Se eu fizer um pouquinho desse... É tanto que formar um substituto naquela época era muito claro. Não, esse cara aqui vai ser meu substituto. Chegou agora, mas tá dando um gás, faz um a mais. Já assumiu isso aqui, ó. A partir de hoje você fica com isso que eu vou para esse próximo. Eu recordo que quando tinha as fiscalizações da ANP, eu sempre caía muito de dentro para resolver. Por quê? Porque Deus sempre foi muito generoso comigo. E no momento que a medição fiscal começou a ser implantada ali com a resolução conjunta, a ANP Método 2000, né, que foi a primeira. Que era a portaria ainda, né? Era a portaria. A portaria de 2000. E aí eu comecei a ler, comecei a me debruçar, peguei aquelas tabelas de conversão de volume. É que eu lembro que a ANP, inclusive, precisou fazer um workshop, eu acho que aconteceu no Termas, logo em 2011, mais ou menos, para esclarecer. Isso aí já foi bem depois. Já? Quando eu tava chegando. Isso meu foi lá no início. Quem auditava a gente eram técnicos do IF. Do IF. Até 2009, eu acho que ainda eram técnicos do IF, eu não estava no mercado. E eu lembro muito de dois caras que vinham com frequência, que eram dois irmãos de Macau, Sandro e Sanji. Sanji fazia o curso técnico e Sandro estava terminando engenharia. E eles eram estagiários da ANP. E eles, além do papel de fiscalizar, eles tinham um papel muito educativo. Entendi. Muito educativo. Eles sentavam, trocavam muita ideia conosco e, às vezes, ficávamos em dúvida. Às vezes, estações com excesso de lacres. No início, tudo é aprendizado. Tanto que hoje, inclusive, mesmo depois do regulamento de 2013, ainda foi necessário enviar esclarecimentos. Sim, porque até hoje eu vejo gente colocando lacre em tanque de teste, por exemplo. Ainda que o ponto de medição fiscal esteja à frente. Então, precisou se escrever no esclarecimento que não precisa de lacre antes do ponto, porque é só o seu processo. Exato. Então, assim, esses caras, quando eu estava redigindo o projeto, foram dois caras que eu botei lá como sendo convidados desse projeto. Infelizmente, eu não consegui localizar, mas eu ainda continuo procurando, porque eu também estou até escrevendo. Eu comecei a escrever semana passada no LinkedIn do Conexões um pouco da história da regulação desde 2000. Foi quando a ANP começou a atuar. Então, na visão do operador. Entendi. Na época eu era operador. Exato. Então, muita incerteza, muitos medos.
quando você quer fazer algo certo, você se cobra muito. Eu me cobro demais para que as coisas aconteçam daquela maneira. Às vezes eu sou até chato e em casa minha esposa fica, homem, seja menos, se cobre menos. Aí, cada pessoa tem o seu perfil, né? E eu preciso, de alguma maneira, mostrar a visão do operador durante todo o tempo da regulação. 2000, aí depois veio o RTSGI, depois veio o novo RTM, aí nós tivemos RTDT, SGIP. Aquela época ali de 2013, 14 e 15, saiu muita coisa, principalmente no ponto de vista da medição. Aí né? depois começaram essas notas técnicas. Exato. E você se debruçar nesse conteúdo, cara, lhe dá uma fundamentação muito boa. Aí para quem participou, inclusive, das consultas públicas, das audiências, acaba facilitando a aprendizagem porque você entendeu, você viveu aquele momento, você participou da construção daquela informação. O primeiro curso superior que eu fiz foi da área de humanas, né? Então eu sempre gostei muito de história, sempre gostei muito. Eu acho que eu sou um engenheiro com uma boa base também em humanas, né? Que foi minha primeira área. E pelo fato de gostar de história, todo o ambiente que eu chegava, eu primeiro procurava entender o processo. Até hoje eu sou assim. Eu gosto de entender as origens daquilo para você poder focar no que realmente é o caminho que a empresa quer, que a corporação quer. Porque não adianta você seguir por um caminho que é divergente da proposta, da política da empresa. Então, assim, quando eu cheguei na Azevedo no início, eu procurei entender como funcionavam os contratos de risco, tanto que no início do podcast, as primeiras entrevistas foram mais voltadas a essa parte dos contratos de risco. Por quê? Porque é um caminho que foi importante para que nós possamos colher os frutos que nós estamos colhendo hoje. Tiveram esses contratos de risco, houve a abertura do mercado com a quebra do monopólio, em 97, aqueles primeiros contratos ali, 2002, 2003, 2004, e isso aí foi importante. Aí depois, quando a Petrobras parou de investir e existia aquela corrente que trabalhava para que esses campos fossem passados para a iniciativa privada. Eu lembro que nós participamos de um evento aqui com a Rede Petro, muito bacana, o Emery, Gustavo, Gutenberg, Cristi, Nilo, esse pessoal, Barreto, todo mundo se juntou, trouxeram um representante do Ministério de Minas e Energia, e esse trabalho gerou a REAT. Então, foi um trabalho bem interessante. Nós fomos vivendo a história. Então, eu acho que isso aí tem que, de alguma maneira, ser contada. Concordo. Eu acho que... E ajuda a explicar o momento que a gente vive. Eu acho que existe uma quebra de fases. Quem entra cada vez mais não quer saber o que passou, quer saber daqui para frente. Só que isso acaba gerando algumas interpretações exatamente, que fogem bastante. Eu concordo com você. Principalmente no que se diz respeito às mudanças de mercado, né? Porque antigamente a gente tinha uma única legislação, como você mesmo falou, de offshore a instalação menor que existisse. E hoje a agência entendeu que já precisa começar a distinguir os portes das empresas, se a gente está falando em volumes de petróleo muito maiores ou muito menores, a própria agência já começou a enxergar dessa forma. O RTM revisado, né? Que, se eu não me engano, foi 2023, né? Que era aquela última versão que eles tinham feito. Que talvez saia para agora. Né? Exatamente. Que tiveram 900 e poucos comentários, pedidos de revisão.
Eu vi lá que tinha bem claro 4 tipos de classificação De porte de de companhia, porta-companhia A, B, autorizando C, D. tanques para determinados Exato. volumes. Exato. Eles usaram o volume de produção como sendo O critério, de de separação. Exatamente. Exato. Lá atrás eles fizeram esse trabalho, mas foi menos. Outra coisa importante também é um critério maior na medição de água, porque Sim. é uma coisa que a gente que conhece de poço, eu sempre me perguntei como é que não foi dada essa atenção, porque apesar de você não ter o fisco em cima da água, mas a sua reserva está completamente ligada, diretamente ligada, a uma medição correta de água. Gabriel, como o seu conhecimento de programação tem ajudado você no seu desenvolvimento profissional? Você já disse que você desenvolve softwares, que você faz trabalhos, monta programas, você é engenheiro de software, mas assim, a programação, o fato de você conhecer programação, de você ter um conhecimento apurado na parte de informática, de TI, o que, além desse crescimento que você já colocou, tem fortalecido a sua carreira profissional? Perfeito. O desenvolvimento de software, como talvez pouca gente enxergue por esse lado, ele foge um pouco da competência da linguagem de programação, né? A linguagem de programação nada mais é do que só uma sintaxe. Antes disso, a gente precisa de 2 coisas. A gente precisa, primeiro, ter um excelente entendimento do processo. Sim. E depois aplicar lógica em tudo isso. Sim. Eu não sei se você tem a mesma percepção que eu tenho, mas o petróleo ainda é muito pobre de softwares. Muito. Pelo menos pro onshore, né? Concordo. E quando aparecem algumas iniciativas, elas acabam sendo mal sucedidas, custam caro e levam muito tempo. Gabriel, você vai se arriscar em dizer o porquê? Não em dizer o porquê, mas em fazer minhas apostas. Eu ponho minhas fichas em não fizeram as 2 etapas anteriores. A falta do conhecimento do processo como um todo não lhe permite construir uma boa lógica. Então, como é que alguém desenvolve uma ferramenta de gestão de um campo sem saber o que é um campo? Para mim, isso é impossível. E até agora ninguém mudou minha ideia, porque até agora eu ainda não vi ninguém sem conhecer campo ser capaz de fazer isso. Em segundo lugar, o processo. Mapear o processo. O que eu costumo notar é que o pessoal até mapeia, usa BPMN, vai lá e pega um Visio da vida e começa a desenhar as caixinhas, mas exatamente por ser leigo no processo, isso acaba ficando grande demais, arrudeia muito. E aí o que o desenvolvedor, no geral, faz? É um cara de tecnologia que escreve um código. Então, quando ele vem escrever o código, ele aluga, né? Ele consome um profissional que, teoricamente, sabe passar os requisitos para ele. E aí esse projeto vai crescendo, vai inchando, e aí no meio do caminho vem sempre aquela pessoa que fala, isso não vai atender não. E o outro, isso não vai atender não. E aí ele vai inchando, até que a empresa normalmente desiste dos projetos. Então qual era a minha aposta lá atrás, que aparentemente faz bastante sentido nos projetos que eu desenvolvo hoje? Conhecer a operação, conseguir mapear processos enxutos por conhecer bem da operação, e ter o conhecimento de tecnologia vem me permitindo construir ferramentas muito mais enxutas, que com pouquíssimos cliques, que é o que a gente chama a técnica do touchless, com o mínimo de informações de entrada, a gente conseguir fornecer o máximo de informações de saídas possíveis e facilitar, né, aproximar a tomada de decisão lá do operador de campo, porque eu noto que o pessoal está esquecendo um pouco do papel desse carinha. Eu noto que os grupos de engenharia se reúnem em volumes grandes, planejam certas coisas e aí jogam lá no colo do operador para o cara resolver sozinho e ficam esperando que essa saída entre numa reunião com mais 10 pessoas. E ir lá, entender do dia dele e fornecer uma ferramenta que sirva para ele, que faça sentido para ele, para que ele possa entregar uma informação mais real para você. Eu acho que falta muito isso, e é isso que hoje eu venho utilizando
como diferencial para desenvolver algumas ferramentas que num futuro muito próximo eu vou poder lhe apresentar. Gabriel, e com relação a esse grande embate que há de necessidade de automatizar algumas coisas e os campos onshore serem campos cada vez mais pobres em termos de condição para financiar esse tipo de investimento com tecnologia. Perfeito, excelente ponto também, Rodolfo. Mais uma vez eu volto para 2 comentários que eu acabei de fazer. O alto nível de especialidade, tipo, eu venho da operação, você vem da operação, a gente considera que tem um excelente conhecimento dos processos operacionais, mas o que é que eu sei de automação? Eu sei muito pouco da tecnologia em si. O básico, né? Então, se você parar para analisar, os especialistas que nós temos no mercado, que entendem muito da automação, não são pessoas que entendem muito do processo. E aí, o que é complicado nessa história toda? É que o especialista tem sempre a necessidade de justificar a competência dele. Comprar um equipamento, porque a tecnologia é aquilo que eu falo. Eu preciso deslocar uma pessoa a 90 km por hora e eu só tenho um carro aqui que dá 90 km por hora. Gente, vamos comprar um de Fórmula 1 que dá 300 por hora? Com um de Fórmula 1 de 300 por hora, você garante os 90. Mas olha o desperdício. Será que não caberia você otimizar aquele que está lhe dando 89, melhorar aquele processinho, de forma que eu consiga chegar no meu resultado, sem necessariamente fazer um investimento tão alto? Sim, sim. Exemplo prático. Pode. Em uma empresa que eu fui contratado, eu cheguei e encontrei 3 problemas, todos relacionados a equipamentos caros. Alguns deles, inclusive, que eu não tinha conhecimento. E aí eu parei para pensar e ouvi muita gente em torno dos problemas, tentando dar inúmeras soluções e fazendo investimentos absurdos. E aí a minha solução foi: eu preciso disso. Eu tenho um sistema completamente automatizado, que eu observei que os volumes eram muito baixos, que eu tinha problemas demais, uma equipe demandando muito esforço, muitos recursos, porque eu tinha excesso de automação. E o que a gente fez? Desativou. Não ia comprometer a segurança, não ia comprometer os resultados, então a gente enxugou o processo, reduziu o custo, e com muito menos gente, a gente conseguiu resolver os mesmos problemas. Então, assim, a automação não vai ser a saída para tudo. A automação vai ser uma saída inteligente quando eu precisar de gente demais para aquela situação ou quando eu não tiver uma condição de segurança. Sim. Mas nem sempre gastar R$1 milhão para resolver um poço de um barril é a melhor solução. Concorda? Sim, sim. Tem um fato engraçado. Eu participei de um curso de... Acho que não lembro se foi... Eu trabalhei numa empresa que ela nos dava a oportunidade de participar de muitos cursos no IBP, né? E trabalhei nessa empresa e pude participar de alguns cursos. E fui num curso e tinha um pessoal de um órgão. E aí o cara, porque vai ter isso, vai ter aquilo, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E nessa turma tinha um dono de uma operadora pequenininha. E aí o cara levantou, eu quero fazer uma pergunta. Quando eu terminar de fazer isso tudinho aí que está sendo dito, será que o que eu produzo vai pagar isso aí? Excelente pergunta. Um exemplo... Todo mundo ficou bem constrangido na sala. Mas é lógico. Eu vou dar um exemplo. Se você tem um campo que produz 50 barris e com uma produção bruta gigante, se você levar o assunto para alguém especialista técnico em assuntos de automação, de medição, tudo isso, é natural que ele queira lhe dar uma solução de algum medidor que vai medir algo com BSW muito alto. O que é que nós vamos fazer? Gente, você está falando em 5 milhões de investimento. Bota um tanque de lavagem grande. Exato. E esse pinguinho de óleo que cai aí, deixa cair num tanquinho de 40 metros cúbicos, tá tudo bem. Você gastou 20% do investimento que o cara está propondo, não tem um técnico de instrumentação dedicado, não tem um contrato de instrumentação, não tem um gasto de manutenção, de calibração, um gasto desnecessário, porque, na verdade, a única coisa que ele entende é de automação. Não vai ser a saída para todas as coisas. Sim, sim. Gabriel, quais são as falhas mais comuns que você observa nos sistemas de medição?
As falhas mais comuns que eu consigo observar são, principalmente em gás. Eu tenho muita ausência de medição, principalmente por questões elétricas. Aquele Sim. velho banco de baterias, quedas de energia. E nas medições de óleo, a gente acaba passando mais. Estou tentando levantar aqui se a informação é precisa, que eu não tenho esse dado em mente, mas eu tenho uma recordação de serem mais problemas de BSW mesmo. Sujeira nas sondas. Sim, sim. E problemas dessa natureza. Em especial quando você trabalha com óleos mais pesados. Mais pesados. Exato. Aí você tem cadeias mais longas, né? A parafina é foda. Para quem trabalha com petróleo, parafina, asfalteno, meu amigo, parafinas e asfaltenos. Que é um outro assunto que eu sempre gosto de abordar. Quando eu vou falar ali em medição em linha, obviamente é muito superior a nível de precisão, tudo isso. Mas quando a gente está falando sobre pequenos volumes, será que compensa você estar expondo a sua planta a inúmeras falhas, a um processo mais complexo para medir pequenos volumes? Será que não é melhor fazer uma boa gestão de uma medição em tanque? Sim, sim. Que aí, para quem não tem o conhecimento da medição de petróleo em tanque, adora falar que não tem precisão. Eu tenho números de produção onde você produz e vende 4.000 metros cúbicos de óleo com a diferença, com a incerteza ali que não acumula 5, 7 metros cúbicos de imprecisão. Sim. Será que a sua medição em linha vai me dar um resultado tão significativo, tão representativo assim? Será que os problemas de comunicação, as falhas, a demora nos atendimentos, não vai criar uma problemática, não vai dar um resultado muito inferior a isso? Então, eu acho que o pessoal vai ter que sair um pouquinho da caixa e começar a dar dimensão exata para as coisas. Quando eu estiver tratando de volumes muito maiores, a gente vai fazer um investimento à altura. Que, inclusive, eu acho que a decisão do investimento é sempre do retorno de capital, né? Sim. Eu não posso implementar tecnologia de ponta num processo que eu não tenha retorno. Algo simplório, aí você vai colocar, como você disse, você vai botar uma Ferrari, um Fórmula 1, para você rodar num processo simples. Instalar uma câmara fria numa mercearia que vende 5 quilos de queijo. Exatamente. Pô. Então, não faz sentido. Exato. Então, isso é importante. E a questão da segurança versus a precisão das informações, né? Como equilibrar essa questão, a exigência por cada vez mais dados precisos com a segurança e intervenções nos sistemas de medição? Excelente. Eu não vou abordar pelo ponto de vista de automação, porque a gente parte do princípio que a gente tem um controle de vazão cumprindo esse papel. Sim, claro. Mas eu vou abordar pelo lado da entrada dos dados, do processamento dos dados e da saída dos dados. Mais uma vez eu abordo, mais uma vez eu repito, o uso de softwares, o desenvolvimento de aplicações melhoram mais ainda, melhoram bastante a confiabilidade da informação, porque de que adianta você fazer investimentos milionários, ter um custo operacional milionário e a saída daquela informação está numa planilha em Excel. Tudo certo? Isso mesmo. E aí, não, mas a informação está correta. Tudo bem, mas a informação saiu num relatório diário, que ao final do mês você vai ter que abrir 30 relatórios diários para você olhar no Excel se alguém não digitou errado. Foda. A integridade da informação, nesse caso, está exposto a um erro de digitação. Então não faz sentido. Não faz sentido a gente fazer um grande investimento em instrumentação, em automação e continuar fazendo controles em planilhas em Excel. Então, para mim, a integridade da informação é tão importante quanto as tecnologias implementadas e a gente precisa, o quanto antes, utilizar de bancos de dados e de mais tecnologia nos processos. Eu trabalhei numa empresa, era uma empresa grande, e lá tinha um controle de teste de produção, era ficha de poço. Cara, era em Excel. E tinha muito
errinho besta. Isso. Mas quando você ia pegar e você olhava o poço, aí entra naquela situação. Eu sempre tive os meus critérios de avaliação de teste. Não automatizados, né? Tão automatizados Sim, sim. como o que você está se propondo a fazer, mas com uma planilhinha de Excel Claro. controlada, que quando você faz o input da informação, se ficar dentro daquela faixa ali, Isso. entra em aprovação ou não. Cara, e às vezes você via um poço que faltava só assim, um pouco mais de cuidado, um pouco mais de carinho com a informação. Pô, eu olhei para esse poço aqui, poço fulano de tal. Esse poço ele produz isso? É você se perguntar, entendeu? É do mesmo jeito, quando você vai fazer um teste de produção, que você drena. Hoje em dia, às vezes eu me pego pensando, cara, como às vezes eu era estúpido ao ponto de fazer um teste de produção, o BSW dá 100% e eu mesmo não ter a iniciativa de refazer o teste. Exato. Eu tenho que levar a planilha para alguém dizer, ó, esse teste tem que ser refeito porque deu 100%. Oh, 100% eu estou dando um exemplo. Mas, assim, bem fora do BSW. Eu ainda vou lhe defender naquele caso, porque quando a gente está na frente de operação, as nossas prioridades acabam sendo outras. Sim, Mais sim. do que necessariamente a confiança naquele resultado, é a qualidade da execução. Até porque cada vez mais tem menos gente com a mão na massa e mais gente cobrando dado e perguntando por que aquele dado não está do jeito que eu gostaria que tivesse. Caramba, e nesse canto era justamente isso. Eram muitos poços e o cara era drenando e com pasta. E normalmente tem que dar preenchendo. satisfação de um resultado diferente do histórico para quem mexeu no poço e não Exato. falou para ninguém. E muitas vezes era o seguinte, como eram muitas, tudo Isso. manual, na Isso. época não tinha, não tinha nem o Excel funcionava, era tudo você na mão. Preocupado em lembrar a hora de cada tanque, o de tempo cada que completa tanque e 4 tal, horas. E você preenchendo, então às vezes assim, tem É. essa defesa ainda, mas Tem. assim, eu fico pensando como eu vacilava nesse ponto, né? E hoje mesmo eu vinha pensando se eu pudesse sugerir, que audácia, né? Se eu pudesse sugerir à ANP qual seria o corte para que um campo fosse uma acumulação marginal ou um campo de potencial médio. Eu vinha me perguntando, seria 25 barris, seria 20 barris, seria 30 barris? Porque agora eu estou estudando em casa a questão dos produtores independentes nos Estados Unidos, né? A viagem. O cara, Mas a gente chegou a alguma conclusão de quanto seria esse volume? Não, hoje eu vinha do Concris para cá, né? E vinha meio que devaneando com isso aí e me perguntando como era que eu poderia montar algo na minha mente. Mas são as viagens que a gente faz, muitas vezes viagens longas, distantes, e aí você mas normalmente sai daí as melhores ideias, né? Pensando besteira. Mas eu sempre fico pensando nos meus trabalhos. No podcast mesmo, saiu a ideia, surgiu numa madrugada que eu estava esperando uma equipe de canhoneio montar o canhão. Aí nós fomos lá medir o canhão, fiz minhas anotações e fiquei sentado num banco esperando e, por algum motivo, eu não recordo qual foi, a empresa demorou um pouco mais. E aí veio um senhor, ficou conversando comigo, a gente trocando uma ideia e tal. E aí eu meio que fiquei sabatinando ele para tentar absorver algum conhecimento, né? Porque quando você pega quando você pega um cara com muitos cabelos brancos, assim, geralmente mais do que o meu, eu encosto e procuro aprender. E quando eu vi esse senhor lá, eu comecei a conversar, comecei a perguntar. E foi quando eu tive a ideia. Pô, esse cara seria um bom convidado para uma sessão de entrevistas.
E então daí surgiu o podcast. Então eu fico muito, eu me pego muito pensando, me pego muito analisando situações que podem trazer algum benefício. Eu sempre digo uma coisa que eu tenho muita pena de não poder ter aproveitado no início da minha vida profissional é dos recursos que tem hoje. Eu tinha muita vontade de entender como era o funcionamento de um vaso internamente. Eu tinha muita vontade de entender como era o funcionamento de uma controladora. Eu ainda peguei a parte de instrumentação pneumática, né? Não tinha. Pegamos. Então, eu queria entender como era que a controladora funcionava dentro, os FPRs, né? Como era o funcionamento deles. E aí, quando eu tinha uma oportunidade de chegar aqui em Barbosinha, na Nice, que eu vi um equipamento desmontado, ixi, era uma felicidade. Não tinha material, não tinha treinamento, não tinha nada Eu disso. ia lá olhar, ia entender, e Barbosinha ficava olhando, como ele diz assim, Ensinou muita coisa. esse menino é buliçoso, viu? Tudo ele quer. Então, muito interessante isso aí. São coisas que eu sempre cobro muito dos meus filhos, que eles sejam curiosos, perguntadores, procurem entender, saibam que eles, por maior que seja a qualificação deles, que eu espero que eles atinjam, mas aquele cara que está ali no dia a dia desempenhando um trabalho, muitas vezes ele tem muito a oferecer. Só mudando um pouco um foco, mas sem mudar, eu li um livro de Saulo Ramos, O Código da Vida. Saulo Ramos foi um dos grandes pensadores do direito brasileiro, né? E aí ele trabalhava num escritório de advocacia só para resumir quem foi Saulo Ramos quase todo essas leis, esses artifícios governamentais ligados ao direito, ligados ao lado jurídico, foram ideias dele. E aí ele contando uma vez que estava no escritório, e nesse escritório tinha um cara lá que era um contínuo. Um cara com pouca instrução e tal, mas ele estava diretamente ligado ao pessoal. E aí tinha um crime que 4 advogados bem famosos de São Paulo estavam tentando resolver e não conseguiam destrinchar. Aí o contínuo foi e disse: para mim tá claro, pô. Ouça o ruído que está no fundo dessa gravação, fita cassete e tal, ele citava. E aí depois, quando todo mundo começou a ouvir, aí os advogados ficaram assim, pô, por que a gente não pensou nesse lado? E além do ruído, ele falou algo do cotidiano. Não, porque geralmente quem mora nesse lugar faz isso, isso e isso. Então, assim, o cara trouxe uma experiência do dia a dia dele para um ambiente altamente qualificado, formado ali com grandes baluartes do direito brasileiro e que trouxe resolução ao caso. No livro ele cita: nós só conseguimos desvendar por causa dele. Então é muito importante. E pegando um gancho na sua fala, aí vem, com certeza, isso também é uma estratégia sua. Primeiro, foi muito bonito da parte dele, né? Que apesar do excesso de formação acadêmica, ele deixou o ego de lado. Sim. E deu ouvido. Sim. Que isso, para mim, não é nada de extraordinário, é o mínimo que tem que ser feito. Aí é de cada um, se vai botar seu título acima das pessoas. Mas o que eu ia comentar era: imagina o cara que tá naquele ambiente todo dia, tá vendo aquela situação todo dia, igual você, que fez o teste de 100% todo dia. Cara, você sabe fazer um teste melhor do que todo mundo. Só que nunca chegou para você uma pessoa para lhe explicar o porquê você está fazendo aquilo. Então, uma das estratégias que eu uso muito em campo é escutar quem tá lá, e aí, normalmente,
como eu tô mais afastado de campo, quem me conhece hoje acaba achando que eu não conheço o campo. Então eu deixo. Normalmente o pessoal se empolga, começa a me explicar um monte de coisa. Tem fundamento baseado na construção do conhecimento dele. E no final eu faço 2, 3, 4 perguntas. Eu digo, mas você parou para pensar por essa perspectiva? E numa dessas você vai destravando os entendimentos do cara, que tipo, ele fazia o negócio sem saber o porquê, mas ele sabe mais que todo mundo como o negócio funciona. Ele só não sabe o porquê das coisas. E quando você chega lá no cara que tem essa vivência do ambiente e você meio que, sem passar por cima da opinião dele, faz certas perguntas e faz ele entender o porquê, o que tem por trás e dá um ajuste ou outro naquele conceito dele, esse cara tem aquele estalo e amanhã ele começa a ensinar para todo mundo como é que o negócio funciona. O meu primeiro gerente, John Fred, inclusive eu gravei um episódio aqui com ele, vai ao ar nos próximos episódios aí. Eu trouxe dele, herdei dele, uma característica que até hoje eu trago. O porquê que eu estou fazendo aquilo. Exatamente. Ele dizia, uma vez ele chegou na estação e me deu uma bronca. Ele disse, por que você está fazendo isso? Eu disse, não, porque fulano tal me passou. Não. Você tem que saber onde você quer chegar. Você tem que saber por que você está abrindo essa válvula, de onde vem, para onde vai. Para onde vai. E por que vai. É. Aí, desde que ele me disse isso, eu botei isso na minha mente. Isso há quase 30 anos atrás. Então, eu sempre procuro fazer isso. Todo ambiente que eu chego, tendo em vista a grande dificuldade que eu tive no início da minha vida profissional, eu procuro disseminar o quê? A cultura da difusão do conhecimento. Exatamente. Todo mundo, é importante que todo mundo esteja antenado em tudo. Pronto. As minhas equipes que eu sempre montava de operador, todos eles faziam sonolog. Lógico. Todos eles... Ainda que não seja a função principal, mas ele precisa ter aquele Todos entendimento. eles passavam por todas as etapas da produção. Hoje o cara está na estação de tratamento d'água, amanhã ele está na operação de campo tal, depois ele está... Eu procurava dividir áreas. Esse cara hoje ele está aqui, ele é muito bom na parte de gás, mas ele tem muita dificuldade aqui na parte de medição fiscal. Aí fazia o quê? Pegava, botava o cara para lá. Às vezes eu perdia o melhor do cara por algum momento. Mas ele tinha que entender, ele tinha que comprar comigo essa ideia que eu estava melhorando como profissional. E é verdade. E é verdade, porque quase sempre você está num ponto do processo, eu vi muito isso acontecer. Porque eu sou do processo, eu não tenho entendimento de poço. Tá certo, mas e você não quer ter? Exato. Aí porque eu sou de poço, eu não quero saber o que acontece lá na frente. Tá certo, se tiver um transbordo de tanque, porque você alinhou um poço de forma repentina. E aí, você não quer saber? Eu vim da Bahia, eu passei um tempo em Catu, e aí eu vim da Bahia, e cheguei aqui numa outra empresa que eu entrei, um dos diretores chegou para mim e disse, eu quero que você, a partir de agora, se debruce na parte de perfis e você vai acompanhar os canhoneios. Então, eu via canhoneio assim, eu estava dentro da locação, via como era e tal, e aí eu comecei a estudar. Comecei a estudar os perfis, comecei a ver, isso aqui está mais limpo, isso aqui está mais sujo, isso aqui pode ser água, isso aqui pode ser, tem mais tendência para ter óleo, isso aqui mais gás, quando você está na base, tende a ter um contato mais próximo com água, e aí eu comecei a avaliar. E aí comecei a fazer os primeiros canhoneios, e assim, quando alguém me passa alguma ideia muito boa, às vezes eu sou um pouco repetitivo. Eu fico fazendo sempre daquele mesmo jeito. O time que está ganhando não se mexe. E aí o cara me ensinou como era o esquemático de um canhão. E aí hoje eu já estou fazendo... tem uma companhia aqui em Mossoró que faz canhoneio com canhão duplo, sincronizado, não sei o que mais.
e a gente já consegue acompanhar. Então, assim, é fato de quê? De você estudar, correr atrás, ter a humildade de entender que Exatamente. por mais tempo que você está no mercado, você sempre precisa aprender, entender quando você vai fazer uma completação de um curso, que você não sabe de tudo, que às vezes você erra, e às vezes tem gente que está ali, você ouviu um plataformista que está ali, o cara, isso aqui, eu acho que seria importante você ver isso aqui, um quinto homem, Eu acho que é quem importante viu, demais. quem viu algo mais do que eu, sempre merece ser ouvido. É, claro. Se eu vou num campo uma vez na semana ou duas, se eu passo uma temporada muito distante de um poço, quem estiver ali todos os dias, eu já passei por situações. Você também tem uma excelente base de poço, mas eu já passei por situações onde eu informei: não vamos acelerar tal poço. E aí ninguém perguntou o quanto eu conhecia de poço. Só disse: não faz sentido o que você está falando, acelera o poço. Eu vou acelerar o poço, o resultado vai ser uma redução na produção de óleo e você vai pedir para eu voltar. E para voltar eu vou ter que parar esse poço quase 24 horas. Garlock. Não faz sentido. Tá bom, acelerei o poço, estava com BCP. O que acontecia? Eu tinha um reservatório de excelente permeabilidade. É tanto que é um reservatório que nem cabe fraturamento. Ele tem condições permoporosas excelentes. Só que 3 poços do campo estavam muito próximos do contato óleo-gás. Então, se eu trabalhasse com nível baixo, só nesses 3 poços, o gás ia tomar preferência e naturalmente eu ia reduzir a vazão de óleo. Então, o que foi que eu fiz? De todos os poços que eu tinha, eu deixei apenas esses 3 com mais de 50, 60 metros, e isso não foi de um dia para o outro, não fui eu que inventei. Foi a minha observação. Eu já tinha parado esses poços algumas vezes, eu já tinha errado essa referência algumas vezes, e eu entendi pelas pressões de reservatório, calculando, fazendo uns cálculos mais superficiais, mais rapidinhos ali, pararia utilizando IPR. Eu sabia que se eu desse uma submergência em torno de 50 a 80 metros, eu ia gerar uma contrapressão suficiente. Para segurar um pouquinho de gás. E um pouco de matemática com 90% empírico, eu encontrei esse ponto. E o pessoal chegou e simplesmente mexeu. Eu falei: tá bom, mexa. 3 dias. Um primeiro dia aumentou a produção. Óbvio, tinha nível acumulado. Segundo dia, aumentou a produção. Óbvio, aquela região na frente do canhoneado estava imersa de óleo, porque eu tinha deixado nível. Terceiro dia, a produção baixou. Quarto dia, a produção despencou. Quinto dia, a produção deu menor do que o que vinha andando. Que danado aconteceu aí? Isso que você não me deixou explicar. Quer saber agora? Quero. Isso. Excelente. Apesar do cara não ter me escutado, ele foi extremamente humilde, não vou citar o nome aqui. Mas ele pediu desculpa. Falou: cara, me perdoe não ter lhe ouvido, eu tava agoniado. Mas faz todo sentido o que você tá explicando. Volte lá e resolva. Que nunca mais eu mexo num poço seu, você perguntar a sua opinião. Eu tive uma situação parecida num campo aqui da região, que o arenito ele não era muito consolidado, com uma produção elevada de areia, e os poços só produziam com uma pancadinha mínima de cheque, checando a bomba. E aí o cara chegou, o cara estrangeiro. Não, vai quebrar todas as bombas, não sei o que e tal. Mais precisamente americano. Entendi. E ele chegou e tal, e argumentou, e vamos tirar. Parou de produzir. Todos os cheques. Se tirar, vai parar de produzir. Amanhã a produção vai dar. Esse campo produzia na faixa de 600 metros cúbicos por dia. O BSW era muito alto, mas produzia na faixa de 600 metros cúbicos. E no outro dia a produção deu 69, 89, alguma coisa assim. Meu amigo, esse cara deu um pulo. Faz sentido o que ele estava dizendo tecnicamente, mas a gente sabia que ele não ia produzir. E nós explicamos antes. Entendi. E aí eu trabalhava com um operador que era um cara espetacular, mas era um cara resmungão, reclamava de tudo. E ele dizia: como é que pode, rapaz? Agora a gente vai ter que voltar ao estado desses poços. Que não vai encontrar de primeira. Não vai ficar apanhando. Aí então, sim dá um risco de quebrar. Exato. Então, são situações que a gente vai aprendendo no dia a dia.
Gabriel, como é que você vê? A gente conversou muito, Não, tá. entrou muito em outros assuntos, mas como é que você vê o futuro da medição? Você acha que a medição ela está cada vez mais voltada para diminuir as incertezas, os desvios serem cada vez menores? Como é que você vê isso aí? Com o uso da tecnologia, claro. Isso. A minha grande aposta em relação à medição é a gente precisa trabalhar cada vez mais na gestão e em ter tecnologias para ter informações confiáveis. Por que eu estou falando isso, Gabriel? E qual seria a outra opção? Quando eu tinha um grande desenvolvimento, quando eu tinha um onshore com um monte de sonda, aumentando produção, quando eu estou falando de volumes de produção muito altos, aí eu fico preocupado em tecnologias, medidores em linha, tecnologias de ponta. Sim. Mas não é a realidade do onshore. Eu tô falando sobre o onshore. Claro. A realidade do onshore é otimizar poço. Sim. E ter uma medição, principalmente de testes, cada vez mais confiável. Porque a gente já não tem volumes de produção como tínhamos há 10, 15 anos atrás em terra. Pode ter algum potencial a mais? Pode ter algum potencial a mais. Mas a gente está sempre falando sobre volumes menores. Informações mais precisas para que a tomada de decisão seja cada vez mais assertiva. Porque se eu tomar uma decisão errada e fizer um investimento errado, quando é que eu vou devolver esse investimento? Exato. Então, a minha aposta é redução de custo, campos que estão com tecnologias de ponta, mas que cabem uma desativação e que tem campos que usam medidores que o custo de calibração de um ano, você paga o investimento de desativar aquilo. Eu vou dar um exemplo. Eu já cheguei a desativar um ponto de medição que custava $500 mil por ano para medir um volume tão baixo que medir em tanque era mais preciso do que medir pelo fato do volume ser muito baixo e você ter muitos problemas. Eu tinha um volume de falhas de medição absurdo. Então não fazia sentido. Eu vi o pessoal insistir, trazer proof, R$80 mil de custo ali da calibração pontual a cada 3 meses. Gente, o que vocês estão fazendo com esse negócio? Volume de carreta minúsculo. Desativa esse negócio. A ANP, inclusive, foi super de acordo, até porque o equipamento não era adequado para aplicação. Exatamente. Vamos voltar lá no 5.2, lá no projeto. Sim. Eu já não tinha mais um projeto adequado para aquela vazão. Implementamos tanque, fizemos um excelente processo de gestão e tá tudo bem. O custo despencou para 10 mil por ano nesse caso. Então, a minha aposta é essa, fazer mais análises econômicas, tomar decisões com foco em redução de custo, entregar informações mais precisas, porque normalmente o pessoal foca muito no fechamento da produção de um campo. Certo. Não domine o seu teste de poço, que você vai botar a sonda no canto errado, que você vai alocar dinheiro no canto errado, e você vai achar que o poço que produz mais, na verdade, é o que está produzindo menos, e aí o seu potencial não está nem batendo com o seu fechamento. Então, a minha aposta é essa, é gestão. É implementar tecnologia na gestão da informação para tomar decisões cada vez mais assertivas. Sim. E se você pudesse deixar um recado para os novos engenheiros, novos profissionais, qual seria sua mensagem? Saiam do escritório. Andem mais no campo. Escutem mais as pessoas. Vivam mais o que a operação tem a oferecer, porque é lá onde a coisa acontece. Eu noto cada vez mais inúmeros processos tomando proporções maiores e cada vez mais o pessoal esquecendo do principal cliente da gente, que é o poço. Então, o operador precisa ser ouvido, os engenheiros precisam entender o que é. Por que a gente saiu de casa todo dia? Eu saio de casa todo dia para produzir o máximo, com o máximo de segurança e com o menor custo possível dentro dos limites de segurança. Então, se eu fugir dessas regrinhas, eu preciso, no mínimo, repensar. Eu sempre digo que as pessoas precisam entender que empresa de petróleo é uma empresa de petróleo. Ela não é uma empresa de produção em massa de papel.
Concordo. Isso aí Concordo. é uma consequência. Para você fazer uma boa gestão, claro que você vai ter que ter registros. Claro que você vai ter que evidenciar. Só que você não pode inverter a Você ordem. não pode inverter. Exato. Isso aí, muitas vezes a gente. Às vezes eu até debatia muito. O debate sempre foi algo que fez parte da minha vida profissional. Claro, o debate com respeito, o debate com ideias, você trazendo ideias palpáveis, ideias que possam trazer o crescimento para o ambiente, mas ele tem que haver discussão. Você não pode simplesmente baixar a cabeça e dizer, ok, sim, senhor, Exatamente. não, senhor. Você tem que questionar. Eu acredito que não. Que isso aqui não é o melhor caminho. Mas por quê? Porque se você fizer esse fluxo, você observar isso, você vai ter essa consequência. Então, as pessoas elas precisam se posicionar. Eu concordo com você e ainda digo mais. São coisas que a academia não entrega e que, às vezes, falta do profissional a consciência de se posicionar dessa forma. Nos 2 anos que eu fiz de engenharia de produção, uma regra eu aprendi. Tudo que eu vou fazer, ainda que eu não documente, eu desenho um fluxo, um processo na minha cabeça. Então, a minha meta é sempre deixar aquele processo cada vez mais enxuto. É sempre tirando um quadradinho. É sempre ir resumindo aquele processo. A engenharia de produção aí é espetacular. Eu preciso fazer isso, porque senão, um campo de petróleo, se eu não tenho investimentos, a única coisa que ele vai fazer é declinar. Sim. É natural. Sim. Então, eu não posso justificar um time pelo processo. Eu tenho que justificar um time pelo negócio, pelo potencial do negócio. Sim. Eu não posso ficar criando um documento para contratar mais um profissional, porque apesar das pessoas acharem que a gente está falando em reduzir pessoas, mas eu não acho que é seguro você ter um trabalho onde, como eu falei no início da nossa conversa, se eu deletar 5 planilhas, eu demito 3 pessoas. Eu não quero ser o cara que toma conta de 5 planilhas, que na hora que alguém deletar essas 5 planilhas, eu perco meu trabalho. Não quero ser um preenchedor de planilhas. Eu acho que o papel de todo profissional é pensar. É entender o que está fazendo, de que forma melhora o que está fazendo, porque quando ele melhora o que está fazendo, a empresa cresce. E quando a empresa cresce, ele cresce junto. E que ele aprende coisas novas nesse meio. Tem um cara que foi meu líder, e você conhece ele. Ele diz, sabe por que não deu certo? Você não pensou. Pense fora da caixinha. Mas é. É você ter entendimento do porquê você está fazendo aquelas coisas e outras. Se o melhor jeito de fazer aquela coisa era do jeito que ela está sendo feita. Perfeito. Gabriel, eu sempre termino o nosso Conexões, os nossos episódios, perguntando quem é sua conexão, quem é a conexão do nosso entrevistado. Quem é aquela pessoa que você teve mais sinergia na sua vida profissional, nos projetos que você trabalhou, que mais trouxe crescimento para você? Perfeito. Vou citar uma situação, que aí eu entro nessa sua pergunta. Quando você falou sobre o seu antigo gerente provocou uma situação que ele deu um aprendizado para a vida toda, a minha conexão número 1, apesar que eu vou falar mais alguns nomes em seguida, é o Gustavo Caixina, porque teve uma situação que marcou minha vida e até hoje eu lembro. Eu voltei do campo, que eu tinha colocado um poço para produzir e era uma bomba insertável. E quando eu cheguei, eu falei, ó, o poço está produzindo. Ele falou, ah, tá? E quanto de tonelada tinha? E você zerou? O que foi que aconteceu? Quando ele percebeu que eu não sabia explicar o processo como um todo, ele falou, se esse poço parar é porque você não sabe exatamente o que você fez. Volte lá e assenta essa bomba direito. Eu acho que você nem assentou ela. Ele pagou outro guindaste. Eu nem sei se ele lembra disso. Tinha um guindaste fazendo outra operação. Ele pagou o guindaste, mandou parar o poço para fazer a operação de novo. Porque o que ele tinha lembrado. Se você não tem controle de como você assentou sua bomba... Cara, eu estava começando. Eu acho que eu tinha 1 ano e pouquinho de petróleo. Aí eu fiz o trabalho, eu fiz o dever de casa direito.
Eu fui lá, peguei todas as cargas, peguei todas as medidas, peguei tudo. Eu tinha entendimento de tudo. Eu sabia o tamanho da coluna, a quantidade de tubos, o ponto do nível de assentamento. Eu sabia qual era a bomba, as referências, os diâmetros. Eu sabia tudo. Nunca mais você esquece. Cara, eu não faço nada na minha vida que eu não tenha um entendimento se a coisa funcionou mesmo. Porque se alguém me questionar, eu preciso explicar como é que foi feito e por que que eu garanto que está bem feito. Então, lá no começo, parece só uma situação idiota, mas isso marcou a minha carreira e é uma regra que eu tomo pela vida. Então, assim, o Gustavo é minha conexão número 1, porque ele é um cara que me tirou exatamente dessa condição de eu ia pro campo e ia fazer uma coisa que alguém disse que eu ia fazer para ser o cara que parava. Eu era conhecido, inclusive, nas operações de ser o cara que, quando tinha um problema, normalmente o pessoal ia para cima do problema. Eu estacionava o carro assim a uns 10 metros de distância, ficava com ele parado e ficava assim uns 10 minutos observando, pensando, vendo o funcionamento. Eu pensei, vai fazer o quê? Eu digo, tô pensando, tenha calma. Aí eu pensava, entendia, via o funcionamento, escutava o barulho, fazia tudo isso. E quando eu levantava, ele dizia, ó, tá vendo? Desenroscou, provavelmente. É só isso que tá acontecendo. Você não tá sentindo o motor trabalhando mais aliviado? Então, assim, ele me deu esse alô. Outro cara que trabalhava numa filosofia muito parecida era o Juan, Sim. que você conheceu. Também foi extremamente importante no meu desenvolvimento, porque assim, o Gustavo Juan Carlos, fez né? as provocações. Juan Carlos? É isso. O Gustavo, a gente se provocava muito tecnicamente. Ele dizia, você não sabe sobre isso. Aí eu ia para casa, madrugava, eu só sossegava quando eu aprendia. Você sabe que ele era provocador. Eu também era desse jeito. E o Juan é aquele cara, foi aquele irmão mais velho, né? Foi aquele cara que caminhou junto comigo. Tranquilão. Tranquilaço. E o meu parceirão era o Carlos Flor. Sim. Que era o cara do campo que conhece campo, na minha concepção, o melhor operador de campo que eu conheci na minha vida. Muito bom. Carlos foi muito bom. Eu tenho a satisfação de dizer que eu fui treinado pelo operador que eu considero o melhor que eu já conheci. Então, essas são minhas 3 referências. Depois disso, eu tenho você como referência, eu tenho o Túlio como referência, que são caras que eu toda vida, o negócio pegava, eu ligava. Tem o Jaime como referência, que é um cara que eu respeito muito. Outro mais recente é Yuri Brasil. Yuri é muito bom tecnicamente. Fora da curva. E aí eu tenho outras referências em outros setores, né? O Roquinho é um outro supervisor, assim, de primeira linha que trabalha lá na Bahia. O Gilcimar, que para mim é o melhor cara de UB que eu já vi na vida. É aquele cara que tá todo mundo conversando, os melhores caras estão conversando, mas quando ele começa a falar, todo mundo se cala. Porque sai sempre uma aula. Então, tem muita gente boa ainda nesse mercado. Tem. Isso é importante. Importante. Eu tenho também, tive... O Carlos sempre foi um operador acima da média. É o cara que vai para o campo e você dorme tranquilo. Tranquilo. Eu tive Júlio César Pereira, era um desses caras que eu disse. Era um coroa. Quando eu comecei a trabalhar, eu era um menino velho, né? Tinha acabado de fazer 19 anos. No meu caso, eu entrei com essa idade também. E Júlio já tinha, acho que 30, já tinha 40 anos, 40 e poucos anos. E Júlio já fazia, quando eu entrei, Júlio já tinha, eu acho que 20 e poucos anos como operador, meu amigo, no mesmo campo. Então ele conhecia os pormenores. E o que foi que eu fiz? Eu procurei encostar nele. Esse cara aqui que eu vou procurar extrair o máximo possível dele. E aí eu queria entender o campo, quais eram os poços fechados, por que cada poço foi fechado, se existe condição de recuperar o poço. Cara, assim, eu sei que quem trabalha com poços em campos maduros, na formação a sul em especial, precisa perfurar, mas você quer me ver com a cabeça perturbada, planejamento de desenvolvimento de campo só com perfuração. Eu também. Eu não sou um engenheiro exploratório. Eu sou um cara muito que acha que para você chegar na perfuração, você tem que ter exaurido todas as possibilidades
em completações. No dia a dia eu posso comparar, eu também tenho um pensamento muito parecido, eu posso comparar com fazer uma contratação de um novo funcionário sem otimizar Os que já o horário, estão. as tarefas de quem está É trabalhando. basicamente isso. Se você otimiza 100 poços e ganha 2% na produção de cada um, não vai ser 1 ou 2 postos que vai compensar Exatamente. Então, esse assim, ganho de produção. claro, eu sempre digo, eu acho que é sempre importante você perfurar, porque você acha novos horizontes, você incrementa o que você tem. Agora, antes de você perfurar, eu acho que você tem que ter responsabilidade pelo. De fazer bem o seu dever de casa, que eu acho que o nosso papel é esse. Exatamente. Inclusive, falando de referências, me permitem fazer algumas outras citações que eu não posso ser injusto. Eu tô falando ali dos caras que andavam do meu lado na operação, mas nesse trajeto todo, eu preciso citar nosso amigo Jairo, que se eu sei alguma coisa de SMS, foi com aquele cara que eu aprendi. Cara, já é espetacular. Também tive como parceiraços ali o Braz, que também é do SMS, e o Acilon, que a gente desenvolveu um excelente trabalho depois de outra companhia. E outro cara que eu também não deixo de citar é o Wellington. Se eu sei alguma coisa de finança, de número, O Wellington Chaves, né? Chaves. Sim. O que eu aprendi de pensar como dono do negócio. Eu saía correndo para um posto de 1 barril na mesma velocidade que eu saía correndo para um posto de 30 barris. Para aí. Priorize. Quem é que você vai atacar primeiro? Por que você vai fazer isso? O que você vai fazer? Vai lhe retornar em quanto tempo? Entendi. Tanto que a gente desenvolveu um trabalho, eu sempre cito aqui para todo mundo. Tinha um número ali, eu acho que de 50 poços. A gente conseguiu chegar no nível, inclusive liderado por ele, planejado por ele, de fazer cada poço ser um centro de custo. A gente chegou no nível, inclusive com meus controles, com minhas planilhas, que o operador alimentava e já saía tudo bonitinho para o outro lado. A gente chegou no nível que a gente sabia a quantidade de gachetas e correias consumidas em cada poço e a gente tinha financeiramente o controle, quanto cada poço... Eu tenho uma DRE por poço. Entendi. Em resumo, é isso. Então, assim, é um nível de excelência. Mas eu tenho 5 mil poços. Comece por uma instalação. Exatamente. Quem tem 5 mil poços não tem uma instalação para 5 mil poços. Tem alguma instalação de 40 poços. Comece por ela. A menorzinha. Então, assim, são caras... Fernando Yoshizato, se eu sei alguma coisa ali de... Fernando Centavo ia mostrar as rochas, explicar o que era um folheiro. Fui aprender alguma coisa de perfuração com o Fernando. Então, assim, a gente, graças a Deus, viveu uma fase, uma geração muito boa. O Canário, como encarregado. Se eu sei alguma coisa de fiscalização de impostos, eu agradeço aquele cara. Ele não ia... Eu não vou deixar você dormir. Ele achou que eu tava brincando. Ou ele achou que eu tava falando sério, eu só tava brincando. O cara abria a mão do sono dele, ia lá pra sala, pega aí seu caderno. Deixa eu souber de alguma coisa. Eu desenhava pá, que aí ia fazer as coisas todas. Então, assim, cara, é foda. Canário... Tenho muito orgulho da minha trajetória, que eu vivi com muitos caras muito bons. Eu tive também um encarregado, ele não é mais vivo, Vitalmiro. Era um baiano, um coroa, meu amigo, bruto, que só ele, mas cara espetacular, o coração maior do que ele. Cara bom, meu amigo, ele sentava, velhinho, senta aí. E sentava ele, olha, porque a haste assim, não sei o que, ele enrosca na bomba, não sei o que. Era desses caras que eu aprendia muito. Jubiraí, que era outro encarregado de sonda. É porque como eu iniciei na Azevedo, né, aí lá dentro da Azevedo tinha esse pessoal, era muita gente. E aí o que era que eu fazia? Quando, um exemplo, a sonda estava num poço em frente à estação. Eu já tinha feito tudo da estação. O que era que eu fazia? Eu ia para a sonda. Exatamente. Aí chegava lá. Por que você faz isso? Exatamente. O que é aquilo? Não sei o quê. E essa bomba? E tal. E, meu amigo, sempre aprendendo. Ah, vai montar? Deixa eu montar. Exatamente. E isso aí é fundamental. Eu tenho poços, não mais hoje, né? Mas eu tinha poços de tubianco, âncora de torque, que quem tinha dado a manutenção tinha sido eu. Tipo, tava fazendo nada, tava estagiando ainda, tinha terminado minhas tarefas, porque eu, assim como você, eu fazia exatamente isso. Eu tenho quantas horas hoje? 6. Como é que eu posso desenvolver minhas tarefas em 3 horas para me sobrar 3 para eu aprender?
chegar no nível, que eu sei que é o seu caso também, do pessoal de materiais ligar para perguntar onde é que estava tal coisa e o que é que era aquilo. Tem um cara agora na última empresa que eu trabalhei antes da Azevedo, que é um cara de sonda que trabalha há muitos anos e aí naquele período da queda do petróleo ele começou a trabalhar ali no campo, dando um apoio operacional e aí nós, devido à necessidade, nós começamos a dar manutenção em paca em casa mesmo. E esse cara, ele tinha um conhecimento e nós começamos a desenvolver com ele Avildo, Antônio Avildo Soriano, um cara espetacular, muito trabalhador, muito ouve muito, muito bom. A vida, eu acho, tem quase 60 anos, um cara mais ainda muito disposto, cara top. Que por sinal é um perfil de profissional que eu gostava muito de quando esse pessoal que vinha de sondas de completação tem o interesse de se tornar operador. Espetacular. Porque é um pessoal que, tipo, tira o esforço de letra, porque sacar tubo ao meio-dia, comer em 15 minutos, como acontecia há muito tempo atrás, pouca gente viveu isso. Pistonear um poço que acabou de sair de uma acidificação e vez ou outra passar o pano hoje, porque... Tudo bem, a gente tá falando de situações que a gente assistiu há muitos anos atrás. Graças a Deus a segurança, o petróleo melhorou muito, mas é um cara muito casca grossa. Então, quando ele tinha cabeça boa de escutar e estava disposto a aprender, não tinha cara melhor para você treinar. No início da minha vida profissional, eu limpava minhas mãos com água raiz. Não é? E Exato. Aí, a água raiz tem um odor terrível. É cancerígeno. Exato. Uma série de problemas. E aí, eu muitas vezes fui dormir com as mãos, tomava banho e aquele odor da água raiz. E era quase um perfume no início da carreira. Com esse perfil que eu falei agora, também vou citar 3 nomes, por exemplo, o Eugênio Barbosa, o Franklin Kenio e o André Soares. Se eu tivesse sendo injusto de ter esquecido de alguém, mas, cara, são 3 caras que vieram de sondas. Andrezinho, né? Andrezinho, Eugênio, que era a mesma equipe, era dupla. Era lindo ver esses caras. Um passava a chave pro outro, trabalhava naquela mesma pegada. E o outro é Franklin Kenny, também, que era de sondas. Então são caras espetaculares. O cara que trabalhou comigo na PECOM, Zé Mário, que foi encarregado de sonda. Foi Azevedo? Foi da Azevedo. Zé Mário, encarregado de sonda. Ele trabalhou na equipe da elevação da gente lá na PECOM. Não sabia, não. Cara, meu amigo. Ele é muito bom. Foi outro cara que me ensinou muito. Era ele e Canário. Espetacular, Zé Trocava. Espetacular. Um cara, além de ser uma boa pessoa, conhece, não gosta muito de confusão. Super tranquilo. Calado, tranquilo. Meu amigo, entrega o que foi proposto. Se tiver algum problema, ele imediatamente aciona. É assim... irrepreensível. Ele é. Inclusive, eu trabalhei numa operação onde ele acabou saindo e que até hoje eu julgo aquela situação como injusta. Ele tem esse jeito extremamente sereno, tranquilo, e uma decisão errada de uma outra pessoa prejudicou ele e ele simplesmente... Tudo bem. Ele é muito gentil. Muito. É um cara muito educado. É mesmo. Muito educado. Conheci como encarregado eu não lembro qual era a sonda, que a gente até chegou a comprar, não lembro se era 84, que virou a nossa. Era 5, SPT-05. T5. Aí eu acho, Rodolfo, que além desses nomes aí, o que eu não vou esquecer nunca de falar, alguns colegas já saíram, é de Rafa, né? Rafa Nara, que é de regulatório, para mim é a referência. Top. Eu tô tentando não ser injusto e esquecer de pessoas espetaculares, assim. A menina fora de série. Fora da curva. Tipo, hoje eu recebo aula de alguém que eu tive o prazer de dizer que foi estagiário do meu setor. Isso não diminui, muito pelo contrário. Sensacional. Enaltece o quanto ela é competente dela ter chegado, ouvido, aprendido, saber mais que todo mundo, e hoje todo mundo que trabalhou com ela tem ela como uma referência regulatória no onshore. Espetacular. Gabriel, o nosso episódio chegou ao fim. Perfeito. 2 cabas que conversam muito. Bem pouquinho. E Thiago já tá dizendo, já passaram aqui do tempo, estouraram o tempo umas 50 vezes, mas foi muito bom recebê-lo.
É sempre um prazer Digo conversar. mesmo, Eu amigo. sabia que o nosso episódio Tem seria, assunto seria até. conversa. Exato. Então eu só tenho a agradecer, dizer que é muito bom. Eu vejo em você assim alguém, claro, com mais conhecimentos numa área específica e que tem um mesmo nível de conhecimento em outras áreas que eu também tenho um bom domínio. Mas vejo que você trilhou um caminho bem parecido. Você Muito. veio do campo, subiu para a parte Que de gestão e inclusive eu engenharia. falo aqui, né? A gente se conheceu no corredor onde eu consegui uma vaga aberta por uma oportunidade que você teve em outro lugar. Então, Foi, assim, eu fui o exatamente. operador no seu lugar, Exato, lá na UTC. exato. Então, assim, quero agradecer, quero dizer que é sempre muito bom esse tipo de conversa, trazer para o público essas histórias que pouca gente conhece, que é restrita para aquele grupo que esteve ali. Um ponto que eu sempre converso quando eu estou com algumas pessoas e vale chamar, salientar, deixar aqui exposto. Um grupo que eu trabalhei, que eu sempre acho que esse grupo foi muito bom, foi aquele da Horizônia UTC. Por que que eu acho que foi Para muito mim bom? também. Porque todas aquelas pessoas, quando se reencontram, são muito nostálgicos, certo? O pessoal tem muita saudade um do outro, tem muito carinho um pelo outro. A gente resolveu muita bronca junto e era um sentimento de equipe Exatamente, muito o forte, né? sentimento de equipe. É tanto que os vínculos são muito fortes, os laços são muito fortes. A gente tem um grupo, né, que é o Zap, Isso. que é do pessoal, os ex-UTC Arizona. Meu amigo, é uma festa. Com o Laílson, com o Gustavo, com o Baiano. É. Meu amigo Cledivaldo, um grande abraço. E você vê como foi uma excelente escola, né? Porque você É, olha as carreiras de todo mundo hoje, graças a Deus, todo mundo está num excelente lugar, sim, desempenhando suas funções aí com excelência. sim. E eu tenho muito orgulho realmente de ter feito parte. Tipo assim, foi uma decisão na época que eu não fazia a menor ideia do quanto seria importante. E para mim, foi a melhor base que eu poderia ter. Eu falo isso Eu sempre. tive uma boa base, que foi no início Azevedo, Coque, porque ali nós pegamos uns ambientes muito compactos, que ajudou muito no conhecimento, mas ali me deu uma visão mais ampla de vida. Uma visão mais ampla de vida. Então, queria deixar registrado aqui para a equipe lá que foi da UTC, um abraço aí e dizer que sempre é muito bom quando a gente reencontra o pessoal. Não posso deixar de agradecer a quem apoia o Conexões. Nós temos poucos patrocinadores, né? Ainda, mas eu espero que nós consigamos manter os patrocinadores não pensando em ter lucro, mas pensando em manter o podcast sustentável, né? Eu quero agradecer muito a Marinho Transportes, pessoa do Evaldo, do Tiago, que desde o início, quando eu apresentei o projeto, sempre disseram, Rodolfo, a gente está com você. Quero agradecer a minha amiga Noemi, o Viagem Aqui, que é uma agência, uma agência que ela abriu, é um novo projeto que ela e Alberto estão desenvolvendo. Então, desejar todo sucesso, agradecer o apoio ao Conexões e agradecer a todo mundo, ao Tiago do estúdio, TP Estúdio, que sempre nos dá um apoio incondicional e dizer que apesar de poucos apoios, mas os apoios que eu tenho são bastante fortes. E eu sempre gosto de agradecer.
E dizer que a iniciativa é em prol de trazer a público nomes significativos e relevantes para a cadeia de petróleo e gás, que de alguma maneira ajudaram o onshore brasileiro chegar até como está nos dias atuais. Se hoje nós temos esse cenário com essas grandes empresas, né, privadas, lá atrás tiveram pequenos embriões que foram fundamentais para que chegássemos a esse ponto atual. Então, gostaria de agradecer a todos e curtam os nossos episódios, compartilhem, inscrevam-se nos canais. Nós temos canais no LinkedIn, no YouTube, no Instagram. Compartilhem, procurem difundir os conteúdos, deem sugestões. Eu tenho procurado trazer cada vez mais conteúdos técnicos para que a gente possa, de alguma maneira, contribuir com o aprendizado e com o conhecimento das novas gerações. Então, quero agradecer a você, Gabriel, agradecer a todos e dizer que breve estaremos com novos episódios. Eu também vou fazer um agradecimento curto para lhe dar, inclusive, um bom feedback. Eu conheço bastante gente, você sabe que onde eu chego eu vou fazendo boas amizades e eu recebo muitos parabéns, inclusive eu os repasso. Muita gente encontra as postagens nas redes sociais, perguntam, elogiam a iniciativa, perguntam de onde isso veio, quem é você, e aí eu, Jairo, a gente tem essa oportunidade, a gente já participou e tem essa oportunidade de explicar um pouco mais do que a gente vive e também lhe agradecer, não só pelo convite, mas pela iniciativa. É algo que a gente está vivendo um outro mundo, a gente está vivendo um mundo de tecnologia, que a comunicação melhorou, então assim, a gente não pode manter a cadeia de petróleo na metodologia de produção, de trabalho de 1950. A gente tem que trazer tecnologia, a gente tem que trazer comunicação, a gente tem que trazer ela para a rede social, as coisas não podem ficar escondidas lá dentro do nosso expediente. Obrigado, em nome de todas as outras pessoas que também parabenizaram, eu trago para vocês esses parabéns. Continue com o seu projeto, conte comigo no que você precisar. E é isso. Sempre que você precisar, eu estou aqui. Muito obrigado.